Bom, o painel de agora, ele vai apresentar como a Wake e o Grupo Icon, por meio da Shop Together, estruturaram a estratégia de Marketplace In para escalar com eficiência. A conversa, ela aborda desafios técnicos e operacionais na integração de múltiplos sellers, governança de catálogo e automação de processos. Um case prático sobre como a tecnologia e o controle de dados impulsionam a GMV e o crescimento sustentável do marketplace. Então, agora, vamos falar sobre marketplace na prática, a estratégia do Shop Together para escalar o sortimento com a Wake. E para essa conversa, eu vou chamar ele, que é o CEO do Grupo Icon, com mais de 20 anos de experiência na área comercial e no operacional, especialista em planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios, com passagem na Americanas e Magazine Luiza, alia a visão do Data Driving à inovação para escalar projetos e operações com eficiência. Eu chamo ao palco o João Almandra, CEO do Grupo Icon. Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Imagina. Além do João, a gente também vai chamar, eu vou brincar com ele, que eu falei que eu ia brincar com ele, a gente já se conhece há um tempinho. Ele é diretor de operações da Wake, possui uma ampla experiência em operações de e-commerce, marketing digital, marketplace e CX, passou por empresas como Centauro, C&A, Grupo Boticário e Saraiva, consolidando uma atuação focada em performance, marketing, CRM, tecnologia e experiência com o cliente, com uma visão 360 do digital e-commerce. Vem para cá, Fê Pavone. Obrigado. Imagina, fiquem à vontade. Mais um palco para a gente. Mais um palco para a gente. Gente, a gente dividiu o palco há uns 3 anos atrás. Só que eu não estava aqui nessa parte de mediação. Eu estava junto com o Fê num painel de luxo, né, Fê? É isso aí. Painel de luxo. Vou deixar a palavra com vocês agora. Espero que todos aproveitem. Legal. Obrigado pela apresentação. Obrigado, João, por aceitar o convite. Prazer estar aqui. Um prazer estar aqui. Acho que o assunto é um assunto que eu adoro, falar de marketplace. Fui executivo de operações de varejo, como vocês ouviram no meu currículo, então tive esse desafio de estruturar, reestruturar, crescer marketplace. Então é um dos assuntos que eu mais gosto, mas hoje o João está aqui para falar dessa jornada do Grupo Icon, né? Ele vai contar um pouquinho mais do grupo. E como é que esse desafio de transformar, acho que uma operação, né, que tem uma super experiência ao cliente, tem um nível de serviço super diferenciado, olhando para a moda, curadoria de produtos, transformar essa operação toda num marketplace, sem perder a essência de marca, curadoria de produto. Acho que o papo vai passar por aqui, mas queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa decisão, o que está por trás dessa estratégia aqui para a gente abrir a conversa, João. Tá bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite também, é um prazer estar aqui. A gente já vem 40 minutos falando aqui a mesma coisa, os dois têm bastante experiência no marketplace. Eu, na época da B2W, há 13 anos atrás, ajudei a construir a operação de marketplace, então, tanto Americanas, Submarino, Shoptime, e depois no Magalu e agora na Icon. E eu acho que um pouco diferente do mercado como um todo, que usa muito o marketplace como uma parte de extensão infinita, né? uma ampliação do sortimento a qualquer custo. Na Icon, a gente preza muito a curadoria. Então, tanto no Shop Together como no Que Vestir, o grande diferencial nosso, além de ter mais de 500 marcas no portfólio, é ter um sortimento escolhido que tem adequação com os nossos clientes. Então, uma parte muito importante da escolha dos sellers envolve toda a integração dessa parte de curadoria. Então, a gente segue a esteira dos sellers na mesma curadoria que a gente tem para a entrada do 1P, que é o estoque próprio que a gente compra. Legal. E aí, pegando a esteira dessa resposta sua, né, a gente viu, inclusive, algumas marcas de moda que começaram essa jornada, vou virar no marketplace, vou ampliar sortimento, né, que é o que vem acho que na cabeça de todo mundo quando ouve a ideia de virar um marketplace, né?
E aí você já comentou um pouquinho disso, né? Que na Icon vocês equilibram essa estratégia entre sortimento, ampliação de marcas, mas como é que vocês coordenam isso? Quais são as preocupações? Quais são os guardrails que vocês estão montando? Exatamente, né? Eu brinco, na Centauro eu cheguei a vender álcool gel lá, tá? E não é brincadeira, a gente tinha álcool gel e a gente olhou para dentro e falou, cara, não faz sentido, né? A gente tem que ser o especialista no esporte, né? Então a gente fez muito esse trabalho lá. Queria que você contasse como é que é essa jornada aqui, como é que vocês veem esse movimento no mercado. Tá bom. A gente tem esse posicionamento premium que a gente não quer perder, independente de continuar com o marketplace. Então, a gente tem um comitê de marcas que a gente define as marcas que entram em ambos os canais. Então, né, o Shop Together tem um posicionamento um pouco mais alto, um ticket médio de R$700. O que vestir é um pouquinho menor, mas é 550. Mesmo assim, eu diria que é o dobro ou o triplo da média de moda nacional. Então, ambos os canais têm um posicionamento alto e a gente tem um comitê de marca que a gente, a cada 2 meses, discute as marcas que a gente está querendo botar tanto no P como no 3P. Então, tem um mix de oportunidades que a gente escolhe. Então, tem desde parceiros grandes que a gente quer entrar para cobrir a falta do 1P, Farm, Osklen, Reserva, Animale, são todos grandes vendedores nossos, até outros que a gente já trabalha, mas que a gente quer ampliar o sortimento. Então, a Levi's tem 1000 modelos de jeans, a gente trabalha com 200, mas a gente quer testar uma cor específica, quer testar um modelo específico, a gente consegue plugar no marketplace. Então, além desses dois, tem alguns outros formatos que a gente ajuda a escolher, mas, no geral, a gente segue esse comitê de marca que a gente define entre comercial, operações e todo o resto do time com marketing, para escolher as marcas que a gente vai colocar mesmo no marketplace. Legal, você contou um pouco, né, para dentro de casa, como é que vocês organizam e garantem essa curadoria, esse nível de serviço. E aí acho que tem uma preocupação também para toda empresa que entra nessa jornada de virar um marketplace, que tá bom, e como é que eu garanto a experiência do usuário, né? O nível de serviço de 1P versus o 3P, então essa discussão sempre acontece, e é isso, como é que você garante que o seu cliente frequente de Shop Together, que conhece a marca, conhece o nível de serviço, tem a mesma experiência, uma experiência fluida também com os sellers do marketplace? Legal. A gente tem um padrão de fotos, né? A gente tira foto de todos os produtos que a gente compra do 1P, e a gente pede para os sellers também mandarem os textos e fotos seguindo o nosso padrão, justamente para a gente ter uma fluidez visual em ambos os sites. Esse é já uma primeira padronização que a gente faz. Tem outro que, obviamente, como todo marketplace, a gente preza muito pelo nível de serviço. Então, eu e todos os outros funcionários da companhia somos avaliados por NPS. Hoje, o Grupo Icon tem um NPS altíssimo, a gente gira em torno de 82. A gente está até vendo para entrar em ranking, etc., porque se fosse isso, a gente seria o terceiro melhor NPS entre as empresas do Brasil, junto com a Apple e outras super relevantes. Então, a gente preza muito o nível de serviço. E aí, quando a gente fala de marketplace, a gente está plugando um terceiro que vai operar e que nem sempre tem a mesma criticidade de entrega, de atender o cliente, de surpreender o cliente que a gente tem. Então, a gente não quer perder essa essência, né, de ter um nível de serviço muito bom, que é o que a gente entende que é o nosso diferencial. Então, a gente tem uma série de dados que a gente acompanha, né, que tem desde envio no prazo, taxa de contato por pedido, número de reclamação no saque. Tem uma série de coisas, o próprio NPS do seller, que a gente usa para montar um score e aí ou tratar o seller ou entrar num nível de aumento de prazo ou até, se for o caso mais grave, de ter que derrubar o seller. Então, o nível de serviço é um negócio muito relevante e todo mundo que entra para jogar com a gente no marketplace tem que entrar jogando com essa mesma nível de serviço que a gente tem pensando no cliente sempre. Perfeito. E você contou bem essa visão e essa frente de vocês de olhar nível de serviço, experiência, mas também tem um desafio que a gente sempre fala de marketplace, a gente estava discutindo um pouco até aqui antes de começar a palestra, que é como é que a gente constrói um fluxo financeiro também dessa operação, né, que seja um ganha-ganha para ambos, né? Tanto para o marketplace quanto para o seller que está vendendo, né? As discussões de pedido captado, gera comissão, se cancelar, não gera. Como é que se constrói esse modelo ganha-ganha? Como é que vocês têm pensado isso para ser um benefício mesmo tanto para vocês quanto para os sellers que aderem ao marketplace? A resposta já está na tua pergunta. Tem que ser bom para todo mundo, né? Se não funcionar para a gente, não funcionar para o seller, não vale a pena.
Obviamente que tem várias discussões, a gente estava até aqui na frente falando de comissão sobre frete, comissão sobre estorno, coisas que acontecem no dia a dia, o cliente cancela, e aí, mas captamos, não captamos, né? Umas discussões, mas no geral tem que ser uma relação boa para os dois. A gente faz uma quebra, obviamente, de comissão, considerando basicamente o custo de aquisição, né? Toda a parte de atrair o cliente, gerar essa venda, processar essa venda, toda a parte de meio de pagamento e toda a parte operacional para garantir que o cliente é servido. Só que, obviamente, a gente olha também por nível e oportunidade de faturamento do seller e da categoria que ele trabalha. Então, a gente monta um mix para chegar numa comissão que seja boa para os dois lados, porque não adianta ser boa para a gente e o seller perder serviço, ou não adianta ser muito forte para o seller e a gente perder serviço. A gente estava discutindo aqui antes, por exemplo, a gente vende bastante Nike, ele trabalhou na Centauro, que é do grupo da Nike, e a Nike falou, eu quero entrar, mas veio com a comissão no chão. E a gente falou, cara, isso aqui não dá nem para pagar a entrada, entendeu? Tem uns custos operacionais que a gente precisa fazer. Não estou ganhando dinheiro em cima, mas também não dá para perder dinheiro. Eu sei que a Nike é grande, mas pô, tem que ser um negócio para os dois lados. Então, do mesmo jeito que a gente negocia comissão para quem está a fim de entrar, a gente também tem que negociar quando tem um seller desse gigante que está a fim de entrar. Então, até aqui antes do papo, a Michael Kors é outro que está querendo entrar e a gente está discutindo. E aí, naturalmente, acabam tendo discussões sobre, puta, como é que fica de integração, quem é que paga sobre determinado nível de serviço, se tiver stockout. Tem uma série de coisas envolvendo o contrato que tem que ser bem amarradinho, porque tem que funcionar para os dois. Se não funcionar, aí não adianta, porque vai começar com o pé esquerdo e aí não vai funcionar, entendeu? Boa. E aí, acho que falando, né, acho que o maior medo do marketplace, você já comentou e já passou um pouco por isso, né, é o seller não entregar o pedido ou atrasar o pedido e gerar uma experiência ruim de um cliente que, inclusive, você já tinha e já estava acostumado com o seu nível de serviço da sua operação própria. Como é que, você comentou um pouquinho, né, a gente cobra a entrega, cobra prazo, mas como é que vocês garantem, como é que vocês olham, qual que é o olhar e o nível de cobrança que vocês fazem dos sellers também para garantir essa experiência, garantir a entrega, né? E no final do dia, garantir a experiência do seu cliente, do seu consumidor, porque ele comprou na Shop Together, né? E não cobrou no site do seller específico, né? Então, para garantir esse NPS alto e que o cliente esteja sempre satisfeito, naturalmente, a gente tem uma série de indicadores que a gente acompanha em tempo real que ajudam a monitorar um pouco o seller. A gente faz isso, inclusive, com as transportadoras que entregam os itens para um Pay. Então, eu olho, por exemplo, todo dia o percentual de atraso que tem de transportadora, das várias transportadoras que a gente tem, e a gente vai mexendo, nem que seja aumentar prazo para não piorar a situação, ou até, no caso, desligar transportadora. Então, a mesma coisa a gente faz com o seller. Obviamente, tem um pouquinho mais de nível de complexidade, porque as coisas são expedidas pelo parceiro, então o seller opera, né, todo o front, a compra, processamento de pagamento, etc., estão com a gente, mas o seller que tem que entregar. Então, toda a parte de acompanhamento de saída de pedido, expedição no prazo, recebimento de SLA de pedido, todos esses ingredientes são monitorados aí em tempo real para a gente poder saber meio que a saúde do seller. Estava até comentando com o Pavone aqui no começo, quando a gente estava montando lá na Americanas, em 2013, 2014, toda semana a gente tinha que desligar um seller que era top 10 de venda. E aí você fala para vender comercial, que quer vender, né? A gente quer promover a venda do seller. É com dor no coração que a gente é obrigado a cortar um seller, mas se a gente quer respeitar o cliente, que eu acho que paga a conta de todo mundo, a gente tem que ser duro com um nível de serviço, nem que a gente tenha que ou aumentar prazo do seller ou derrubar. Então, tem essa rotina aí de ter filtros rígidos desde a entrada, durante a operação, e se tiver que cortar na carne, a gente tem que cortar. Então, o recado que a gente dá para os sellers é quem quer entrar para trabalhar com a gente tem que ser responsável e sério com o nível de serviço para atender o cliente, que é o que a gente preza na nossa operação.
Legal. Até tem uma frase que eu gosto de usar, né? Virar um marketplace não é uma corrida, né? É uma maratona, não é uma coisa de 100 metros aqui, é uma jornada, né? Então você tem que olhar a experiência do cliente, você tem que olhar como é que você controla, como é que você cria os guardrails com o seller. Então, né, todo mundo que pensa em virar um marketplace aqui, não é subir, coloquei para vender, né? E simplesmente virei um marketplace, começa a capturar pedido e ganhar dinheiro, né? E aí, acho que tem um ponto que eu queria explorar, passar também com o sortimento e essa curadoria toda que a Shop Together e o que investir, né, se tornaram referência no mercado, sortimento amplo, milhares de SKUs, como é que a tecnologia, como é que vocês usam informação, dados, né, como é que a plataforma ajuda vocês a fazer essa gestão da operação P, 3P, do marketplace como um todo? Então, a Wake, como um parceiro, também tem uma série de coisas que ajudam a gente na organização, desde a parte de orquestração e customização da parte de front, catálogo, para ter uma operação fluida, né? Então, para o cliente que entra, ele tem facilidade para entrar, até, obviamente, no carrinho, escolha de frete, todas as coisas são super customizadas, então, nesse ponto, é super redonda a operação, né? Então, isso deixa bem claro para o cliente como que é fácil comprar. E aí, falando de nível de detalhe, a gente, obviamente, cruza categoria, sortimento, ticket médio, composição do sortimento, se o seller que está entrando vai entrar, vai compor, que sortimento, que faixa de precificação que a gente quer. Então, a gente usa muito dado para escolher os sellers que estão entrando, inclusive se a gente quer testar, inclusive de um P. Então, hoje, a maioria dos itens que a gente opera, a gente compra, e depois a gente decide se a gente quer ampliar o sortimento do marketplace ou não. Agora a gente está mudando um pouco a lógica. Então, tem fornecedores novos que a gente quer testar. E quando você fala de moda, você fala de coleções, né? Então, temos basicamente 2 coleções no ano, verão e inverno. Tem umas entre safras, mas no geral você compra 2 vezes por ano. E o negócio demora 6 meses para chegar. Quando você quer testar uma marca ou quer acelerar um parceiro, você não tem outra alternativa a não ser plugar no marketplace. Então, a gente também está usando a agilidade do marketplace para começar a testar fornecedores antes mesmo de comprar num P. Então, funcionou, está fluindo, o fornecedor tem interesse em fornecer também para a gente comprar estoque próprio, depois a gente abre, mas o marketplace facilita muito essa entrada, teste, e até teste de outras categorias ou outros sortimentos que não estão no core aí original. E aí eu queria explorar também a tecnologia, mas também ajudando a experiência do usuário. Uma das coisas que eu sempre olhei como referência para o Shop Together é o visual merchandising que vocês fazem dentro da loja, né? É incrível para quem gosta de moda ali, navegar nas vitrines, é uma super experiência, né? E só que a hora que você começa a plugar os sellers, né, como é que você garante também toda essa estratégia de VM que faça sentido, de produtos? Fala um pouquinho de foto, mas um olhar geral, né? Como é que vocês também garantem que essa experiência de navegação do seu cliente, do usuário que está acostumado com essa experiência de Shop Together, não seja impactada e sim seja positiva com outros sellers dentro do marketplace? Legal. Como eu falei, assim, eu acho que a gente trata todos os sellers como uma parte do sortimento. Então, independente se é um P ou 3P, a gente entende que ele faz parte do ecossistema do site e tem que participar de todas as exposições que a gente faz. Então, a gente tem uma parte que é super customizada da Wake, que a gente consegue fazer organizações por coleção, cor, para quando você navegar no site, você não vê um negócio meio misturado, com cores embaralhadas. Se tiver, me avisem, porque não é para ter, mas, no geral, é para ter tudo organizado com lançamento, coleção, cor. Cada vitrine, obviamente, cada categoria a gente separa de um jeito, e a gente embaralha, obviamente, o sortimento do 3P nisso, porque tanto um P como o 3P vão estar servindo o cliente. Quanto mais a gente deixar essa experiência única, independente da origem da entrega, melhor vai ser para o cliente. Então, o 3P entra justamente como um P, né? A gente trata tudo igual, nesse sentido de querer oferecer a melhor curadoria e experiência para o cliente. E aí, seguindo nessa esteira, né? Aqui tem um monte de marcas, tem um monte de empresas de moda, acredito também. Eu quero ser um seller dentro do Shop Together. Além dessas questões de nível de serviço, qual que é o critério de corte, né? Para vocês olharem e falar, cara, esse seller faz sentido estar aqui no nosso marketplace. O que vocês olham além, né, dos KPIs e nível de serviço, dessas questões da operação ali que a gente falou? Hoje a gente trabalha com moda, né? Moda, calçado, acessórios,
e moda mesmo, né, roupas. E hoje a gente tem um sortimento de 600 marcas, mais ou menos, no site. E isso entra no mix que a gente quer entrar. Então, inclusive, a gente comprou uma pesquisa de mercado agora, considerando os dados do ano passado, justamente para conseguir encaixar cada linha de produto. Hoje a gente fala aí por alto dessas categorias, dá umas 60 linhas. A gente entra por faixa de produto, né, P0, P1, P2, por cada categoria, e aí a gente cruza. Tem, obviamente, posicionamentos que se intercalam de uma forma mais pesada, quando você fala camiseta, polo, vestido. Tem algumas coisas que são mais preenchidas e tem outras que são muito mais separadas, né? Então, bolsa. Tem umas categorias que têm mais oportunidade de sortimento do que outras. Só que a gente cruza toda essa parte de sortimento que a gente quer, considerando o ticket médio e o posicionamento das marcas, para decidir quem é que vai entrar no nosso marketplace. Então, a gente não tem mar aberto, a gente não tem plug and play direto, tem que passar por um crivo nosso, se a gente quer o sortimento. E também, quando a gente pluga os sellers, a gente não joga tudo que tem do seller, não. A gente faz uma curadoria justamente para escolher o que a gente quer colocar e não simplesmente botar um sortimento todo que não tem aderência ou que não tem a ver com o nosso público. Legal. E aí, seguindo, né, a venda do marketplace é só o começo da brincadeira, da jornada, né, trazer, plugar o seller e começar a vender. Mas conta um pouquinho assim, lá dentro da operação, né? Você falou um pouco dos SLAs, dos KPIs, mas como é que é esse dia a dia do time que está em contato com o seller ali? Qual que é essa dinâmica, né? Como é que puxa a venda? Como é que olha o SLA? Né? Eu brincava também na Centauro, eu nunca queria desligar a Nike, mas se a Nike falhasse na entrega, eu tinha que desligar a Nike. Conta um pouco desse bastidor lá na operação, como é que vocês estão estruturados para isso? A gente tem um time de marketplace que acompanha os sellers, né? Então, acho que um pouco da experiência de experiências anteriores ajudaram a moldar, né, como a gente construiu o time hoje, mas, obviamente, o seller também tem que ser nutrido, cuidado, apoiado e, quando precisar, puxar a orelha. Mas, no geral, tem toda essa interação de evento promocional, categorias que a gente quer dar foco, negociação que a gente faz especificamente para conseguir acelerar uma determinada categoria ou item para ajudar o seller a vender. Mas o foco sempre é a gente conseguir fazer um negócio que ele consiga ir crescendo, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Eu prefiro que ele entregue com constância, respeitando os prazos e tudo mais, do que tentar dar uma acelerada, uma estilingada e não conseguir atender. Então, tem toda essa interação com os sellers, mas no fim é uma catequese, né? Um ensinamento, uma troca diária. A gente aprende com os sellers e os sellers aprendem, né, com a gente. Então, acho que essa troca é muito importante, independente do tamanho do seller, porque todo mundo tem coisa para ensinar e a gente está sempre apto a ouvir também, né? Eu acho que é importante aprender com os sellers também. Legal, obrigado. A gente está com o tempo praticamente esgotado aqui. Não sei se a gente tem espaço para abrir para uma pergunta, se a gente pode... Vamos... Acho que tem ali no... Oi, voltou. Bom, acho que dá tempo, sim, da gente fazer duas, se vocês me permitirem. Temos, sim, um espaço para 2 perguntas. Oi, alô? Boa tarde. Eu tenho uma dúvida na questão do P com o 3P, na rentabilidade. Vocês analisam uma rentabilidade, por exemplo, maior num P e um foco maior num P, em detrimento do 3P por ter uma margem mais baixa? Não necessariamente. Eu acho que a gente olha Quanto que vocês estão de comissão? Hoje a gente larga de 18, né? Então, esse negócio que a Nike, por exemplo, sugeriu foi quase um terço disso a menos. Então, falamos, obrigado, não quero, não vou pagar para vender. Pode ser a Nike, pode ser o Jordan, pode ser o Pelé pedindo, não dá, não vou pagar para vender. E essa conta aí eu vou falar, eu entrei com o CFO, com o diretor comercial e a CMO, a gente vasculhou o nosso DRE inteiro para tentar baixar a menor comissão possível, e o que a gente chegou na conta que equilibrava o EBITDA, considerando todos os custos, né, tem trocentas linhas que impactam, foi nessa comissão. Então, a gente parte disso, é o mínimo que a gente conseguiu organizar, e aí, obviamente, tudo é negociável, né? Tem prazo de pagamento, tem integração, tem várias coisas que influenciam para cima ou para baixo nessa conta, mas a gente não leva a margem como fator de decisão para a escolha de sellers. Tá? É muito mais olhando a curadoria, o posicionamento de cada canal e ser um sortimento que atende a gente.
como eu falei, pode cobrir uma falta de um P, pode ampliar um sortimento, quero testar uma cor nova, pode ser, vamos abrir uma linha de negócio diferente, sei lá, a gente não vende relógio ainda, mas a Michael Kors está querendo entrar, então além de bolsa e acessório, vamos botar relógio. Então tem uma série de outras coisas que a gente olha e não só, obviamente, a margem, né? A margem tem que ser o mínimo para funcionar para a gente, porque eu não vou pagar para o seller vender, mas também tem que fechar a conta para a gente, né, equilibrar as contas. Bom, perfeito. Gostaria de muito agradecer a participação de você, Fê, João. Agradecer a todos, né? Eu acho que foi bem enriquecedor. Vou fazer o convite, Fê, passem lá no stand da Wake, né? Acho que teve mais uma dúvida que acabou não sendo sanada. Eu peço que quem levantou a mão passe lá também para trocar um pouquinho de palavrinha com os dois, tá bom? E gostaria muito de agradecer aos dois. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado.